Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o processo penal e mais especificamente sobre o inquérito policial e alguns tipos de prisões que a gente tem no nosso sistema jurídico brasileiro. Começando então a falar sobre princípios do processo penal, a gente tem então alguns princípios que são específicos do processo penal. Os princípios que a gente tem para começar é o princípio que trata da norma processual no espaço. Então, o fato de que a norma processual penal ela só vai ter a sua validade no território brasileiro, e a gente tem, com exceção, alguns tratados internacionais. Um outro princípio que a gente tem das normas processuais penais é o princípio da norma processual penal no tempo. Então, essa norma processual no tempo ela vai ter um princípio que a gente chama de efeito imediato, ou seja, a partir do momento em que ela entra em vigor, ela já vai ter o seu efeito para todos os acontecimentos sobre os quais ela caracteriza. E, além disso, a gente tem uma grande diferença entre as normas penais e as normas processuais penais, tratando-se desse princípio. Porque, no caso, as normas processuais penais, elas não vão retroagir para beneficiar o réu, diferente das normas penais. Então, essa é uma coisa muito importante que pode causar muita confusão. Falando um pouquinho sobre essa diferença entre a norma penal e a norma processual penal, nós temos 3 normas diferentes que podem entrar no processo penal, que é a norma penal, a norma processual penal e a norma mista. A norma penal vai ser toda aquela norma que ela atingir uma pretensão punitiva ou executória. Isso quer dizer que ela vai trazer uma punição para aquela pessoa que está sendo penalizada naquele momento. Então, ela vai extinguir ou modificar alguma coisa e também ela vai executar alguma coisa. Então, ela pode executar uma prisão, por exemplo. Essa é a norma penal. Então, tudo que não for a norma penal, nesses casos, vão ser a norma processual penal ou a norma mista. A norma mista, na verdade, era uma mistura de norma penal com norma processual penal. Além disso, a gente tem algumas formas de interpretação da norma processual penal. Então, leva-se em conta os princípios gerais do direito, mas não tanto quanto em outras áreas do direito. Uma interpretação analógica, que é diferente da analogia nesse caso. A interpretação analógica ela vai levar em consideração pontos específicos e gerais que a norma vai trazer. E também uma interpretação extensiva, que é muito utilizada no processo penal, sobre a qual estende-se a interpretação além daquilo que está no artigo, para além daquilo que está estritamente no artigo. Aí nós temos ainda alguns princípios que são processuais, penais e constitucionais, que são super importantes para todas as características que vão reger o direito processual penal. Mas antes disso, é importante ressalvar a diferença que há quando existe uma colisão ou um conflito entre princípios e regras. Então, quando a gente fala entre princípios que não estão concordando entre si, a gente fala que há uma colisão. E nesse caso, tem que haver uma ponderação entre esses princípios. Um não vai excluir o outro. Já no caso de regra, a gente tem o chamado conflito entre princípios. E uma regra tem que ser utilizada, enquanto a outra regra não vai ser utilizada no caso. Tem que se escolher entre uma e outra. E começando com os princípios que são processuais e constitucionais ao mesmo tempo, processuais penais e constitucionais, a gente tem o princípio da verdade real, sobre o qual determina-se que em determinadas ações o juiz ele pode decidir para além daquilo que está nos autos, com além daquilo que está nos autos. Então, ele é ao contrário da verdade formal, sobre o qual o juiz só pode decidir com aquilo que está nos autos. Então, nesse caso da verdade real, ele pode decidir, dependendo do caso, para além daquilo que está nos autos. O princípio da dignidade da pessoa humana, então, é um princípio que vai reger todos os ramos aí do direito, a dignidade da pessoa humana, que deve ser sempre levada em consideração. O princípio do devido processo legal, então ninguém pode ser condenado antes do trânsito em julgado no processo penal. O princípio da ampla defesa, que especificamente no processo penal vão ter algumas regras um pouco diferentes. Então a gente vai ter o direito da defesa do réu, e esse direito da defesa ele vai abranger uma autodefesa
e uma defesa técnica. A defesa técnica é a defesa feita pelo advogado, mesmo que ele queira ou não, vai se ter um advogado em seu nome. A autodefesa ela está relacionada ao direito de audiência, então ele tem o direito de comparecer à audiência e o direito da presença, ele tem o direito de estar presente naquele momento, lembrando que o direito da audiência também está relacionado ao fato de o réu, no processo penal, ele poder permanecer em silêncio. Então, o silêncio no direito processual penal, ele não quer dizer que ele está consentindo, que o réu está consentindo. Ele tem esse direito de manter-se em silêncio. Princípio também do contraditório. Então, as partes elas vão poder fazer uma contraposição entre os fatos que estão sendo alegados. Princípio da proibição de prova ilícita. Então, você não pode produzir provas ilícitas ou que tenham origem em provas ilícitas. Princípio da presunção de inocência. Presume-se que o réu seja inocente até que seja provado o contrário. Princípio da obrigatoriedade da motivação das decisões judiciais, então toda decisão judicial tem que ser motivada, tem que ser justificada de alguma maneira. E a gente tem alguns sistemas que existem, que é o sistema da prova legal, então uma justificação através de provas legal, uma íntima convicção e uma persuasão racional. Então, a persuasão racional que a gente tem é quando o juiz ele decide sem falar o motivo. Então, é a persuasão racional que a gente chama, porém, no Brasil isso não é aceito da melhor forma. A gente tem que ter motivações das decisões judiciárias. Temos também o princípio da publicidade, então todos os atos do processo penal devem ser públicos, com exceção de 2 artigos que eles têm o segredo, correm em segredo, que são artigos específicos do Código Penal e do Código Processual Penal, o artigo 792 do Código Processual Penal e o artigo 234 do Código Penal. Princípio da imparcialidade do juiz, então o juiz tem que se manter imparcial na sua decisão. Princípio da igualdade processual, que determina se um contraditório, uma ampla defesa para ambos e uma igualdade de armas, porém a gente tem algumas especificações no processo penal para esse princípio, porque a gente tem a insuficiência de provas, no caso, vai acabar absolvendo o réu, se houver uma insuficiência de provas. Os embargos infringentes só podem ser requeridos pelo réu no processo penal. E a rescisão criminal sempre vai ser em favor do réu também. Então tem essas especificações, apesar de existir a igualdade jurídica no processo penal. O princípio do juiz natural, então o juiz que for investido para executar aquela sentença específica. O princípio da proporcionalidade, o princípio do prazo razoável do processo, o princípio do duplo grau de jurisdição, então pode caber recursos, enfim. O princípio da não produção de provas contra si mesmo, inclusive provas ilícitas. E aí a gente tem basicamente os princípios que são iniciais para entender o processo penal. Então, falando sobre o inquérito policial, que é uma das coisas mais importantes do processo penal para o início, né? O inquérito policial, ele nada mais é do que uma peça escrita e inquisitiva que vai servir de base para o processo penal. Então, ele não faz parte do processo penal, ele serve de base para o processo penal. Então, primeiro, gente, vamos ver um pouquinho das características do inquérito policial. Então, a primeira característica é a discricionariedade, que quer dizer que a autoridade policial, no caso o delegado, ele tem essa possibilidade de escolha de melhor caminho para manter o inquérito policial, as provas que ele vai usar no inquérito policial. Então, ele tem a possibilidade de escolher o melhor caminho para percorrer esse inquérito policial. Temos também a característica de que o inquérito policial ele vai ser escrito, então ele nunca vai ser de uma forma oral, ele sempre é escrito. Ele é sigiloso, com exceção do advogado e do Ministério Público, que vão ter a possibilidade de ver esse inquérito policial. A disponibilidade do inquérito policial, então, o delegado, que é a autoridade competente, não pode se dispor
a proceder com aquele inquérito judicial de uma forma que ele já foi instaurado, ele tem que manter aquele inquérito até o fim. A oficialidade do inquérito policial, então, é o órgão competente, no caso a delegacia de polícia do estado, e a sua autoridade competente, no caso o delegado, que vai continuar e vai fazer o inquérito policial. E o não contraditório, o inquérito policial, como ele não é um processo judicial, ele vem antes do processo, ele não tem a possibilidade de produzir provas para a vítima nem para o acusado. A natureza jurídica do inquérito policial é que ele é inquisitivo, ou seja, como eu falei na definição, ele é inquisitivo, isso quer dizer que ele não faz parte do processo penal ainda. Ele faz parte do que vem antes do processo, é a base para esse processo, e ele serve somente como um procedimento administrativo, não um procedimento judicial. Então, por isso que ele é denominado inquisitivo, essa é a sua natureza. Temos a finalidade, que é servir de base para o processo penal, lembrando que não necessariamente vai ser o inquérito policial que sempre vai servir de base para o processo penal. É possível que um processo administrativo, por exemplo, de algum órgão público, sirva de base para o processo. Destinatários do inquérito policial, a gente tem um destinatário imediato, que via de regra é o promotor, que vai oferecer a denúncia, ou o ofendido, que no caso de uma ação penal privada, ele vai fazer a queixa-crime. E também temos o destinatário imediato, que no caso é o juiz. O inquérito policial, ele tem um valor informativo, então ele não tem força de lei, de processo penal, então ele vem antes, ele só serve como um procedimento administrativo. A atribuição para a execução desse inquérito policial é sempre do delegado de polícia. Os vícios que esse inquérito policial tem, a gente tem que ele não gera nulidade, por justamente ele não fazer parte do processo, ele não ser um processo judicial. A única coisa que ele vai acabar podendo ter como consequência é uma ineficácia do ato. E tem outros inquéritos que não são esse inquérito policial, mas também existem no nosso sistema brasileiro. Nós temos o inquérito civil, que o promotor faz em alguns casos específicos, como ambiental, por exemplo. Temos o inquérito parlamentar, que é justamente o inquérito que vai servir de base para um possível processo judicial entre os parlamentares. O inquérito vai ser julgado pelos próprios parlamentares. Temos o inquérito para investigar juízes e promotores, que eles mesmos vão executar esse inquérito. Temos o inquérito eleitoral da Justiça Federal Eleitoral e temos o inquérito da Polícia Militar, que vai ser determinado justamente pela Polícia Militar entre eles. No caso de cometimento de crime por pessoas que são denominadas como adolescentes, que têm de 12 a 18 anos para o processo penal, no caso, quando eles cometem algum crime, a gente vai ter, se houver violência, a gente vai ter um boletim de ocorrência circunstanciado, que não é denominado um inquérito policial, é um outro tipo de inquérito, e nós teremos também o ato de apreensão em flagrante se não houver violência. Além desses tipos de inquérito, a gente tem os termos circunstanciado de pequeno potencial ofensivo. Então, termo circunstanciado, quando a gente ouvir falar sobre isso, sempre vai ser sobre casos de pequeno potencial ofensivo, que são aqueles que têm uma pena menor de 2 anos, menor ou igual a 2 anos. A notitia criminis, então, ela vai se dividir em cognição imediata, que é aquela sobre a qual a autoridade competente, o delegado, toma conhecimento. Pode acontecer em suas atividades rotineiras na delegacia. A delatio criminis verbal, que a gente chama, que é uma denúncia feita por alguém do povo. E a denúncia anônima, que é aquela que não tem uma identificação, que é feita por alguém que a gente não sabe quem do povo, que não tem uma identificação, por exemplo, por telefone, enfim. A gente chama de uma denúncia que se caracteriza como inqualificada, justamente por não ter a sua qualificação. Temos também a cognição mediata ou formal, que é aquela feita por escrito. E nesse caso, ela vai ser feita por escrito com a presença do advogado, se for pela vítima.
ela pode ser feita por requisição do juiz ou do Ministério Público, e aí o delegado ele vai ser obrigado a entrar com o inquérito, a aceitar, e por requisição do ministro da Justiça. Então, especificamente quando a gente trata de crimes contra a honra do presidente. Também pode ser por delatio criminis escrita, alguém do povo de uma forma escrita vai lá e faz essa denúncia, que a gente chama de cognição mediata. Temos também a cognição coercitiva, que é feita pela prisão em flagrante, que a gente vai falar posteriormente. A instauração do inquérito policial vai acontecer de algumas formas específicas, que a gente vai ver. Então, ela pode acontecer através de ofício, ou seja, por portaria de ofício na delegacia, pode acontecer, mediante o requerimento do ofendido. Então, nesse caso, o delegado ele não vai ser obrigado a entrar com aquele inquérito policial, ele não é obrigado a aceitar, e cabe o indeferimento, que é o próprio indeferimento do delegado. Também pode ser mediante uma requisição judicial ou ministral. No caso, nesse tipo de caso, o delegado ele vai ser obrigado a entrar com esse inquérito policial, e tem-se uma ressalva porque parte da doutrina acredita que é uma forma de ferir o princípio da imparcialidade, o fato de ter essa requisição judicial, ou seja, feita pelo juiz. Então é muito pouco utilizado, essa no caso da judicial. Ele também pode ser instaurado através da comunicação do povo, então de uma forma escrita ou falada, oral, e também por prisão em flagrante. Lembrando que no caso da comunicação do povo, o delegado ele vai ter a faculdade de receber ou não, com exceção de duas leis específicas que ele vai ser obrigado a receber. Então, a gente tem o artigo 66 do Código Penal e o artigo 45 da Lei 6.538 de 1978, que ele não vai ter essa faculdade de escolher ou não se vai receber. E nós temos ainda as formas de instauração em relação à ação penal. Então, pode haver ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada, ela pode, então, ser ingressada com a instauração por qualquer um do povo, pelo Ministério Público, pelo próprio delegado, enfim, por qualquer pessoa. Temos também a ação penal pública condicionada. Essa é necessária a representação da vítima, então, a representação do ofendido com o seu pedido ou autorização do próprio ofendido. Então, ele tem que autorizar no caso, e não é feito por qualquer um, então geralmente pelo Ministério Público, com a requisição do Ministro da Justiça também. Temos ainda a ação penal privada, na qual o ofendido ele vai entrar na delegacia e fazer uma queixa-crime para ingressar com o inquérito policial. Nós temos ainda o procedimento do inquérito policial, que ele vai ser utilizada a discricionariedade do próprio delegado para executar. Pode haver uma representação simulada, dependendo do caso, então manter-se as coisas da maneira que estavam no local do crime, para haver uma perícia também é importante, vai depender muito de cada caso. Temos a dispensabilidade do inquérito policial, então não é só ele que pode servir de base para a ação penal, tem outras possibilidades que podem servir de base para o processo penal. Temos o indiciamento, que ele vai ser feito através de uma identificação datiloscópia, que a gente chama de uma identificação criminal. Não vai servir para as pessoas que já têm uma identificação civil já qualificada. Então, somente para alguns casos específicos que vai ser necessário essa identificação datiloscópia, ou se ele não tem essa identificação civil, ou se por algum caso a identificação civil dele, o RG dele parece que está sendo fraudado, tem algum erro de digitação, alguma coisa que o delegado perceba ser um pouco diferente da normalidade. Os prazos do inquérito policial. Então, o prazo para o inquérito padrão, no caso do réu estando preso, é um prazo de 10 dias, do réu solto é um prazo de 30 dias, podendo haver uma delegação desse prazo. Para prazo processual, a gente tem também a regra administrativa de casos especiais. Então,
Para a Justiça Federal, nós temos um prazo de 15 dias, prorrogável por mais 15 se o réu estiver preso ou solto. No fim do inquérito policial, então, o delegado ele vai emitir um relatório que ele vai elaborar, levando-se em consideração todas as provas que ele conseguiu no inquérito e características que ele conseguiu levar em consideração, não podendo ele caracterizar o que ele acha sobre aquilo. Então ele não pode pôr uma pessoalidade, tem que ser imparcial o relatório que ele vai emitir no inquérito policial. Nós temos ainda a possibilidade do arquivamento do inquérito policial, então o arquivamento ele vai acontecer por requisição do delegado que achar que não conseguiram fazer provas necessárias ou materialidade necessária para continuar com o inquérito, então ele vai pedir o arquivamento e o juiz ele vai aceitar, ele vai arquivar ou não. Então quem vai arquivar sempre vai ser o juiz, podendo também ser mandado para o Procurador-Geral de Justiça em alguns casos específicos. Nós temos alguns tipos de arquivamento um pouco diferenciados que a gente tem para falar, que são o arquivamento implícito. O arquivamento implícito ele acontece de fato ou pelo coautor. Então, é um arquivamento que, na verdade, não existe quando o promotor ou o juiz não se manifesta sobre aquele inquérito policial. No caso, não pode ocorrer esse tipo de arquivamento que seja implícito, eles têm que se manifestar sobre aquele inquérito. E também a gente tem um arquivamento indireto, que acontece quando o promotor ele acredita que o juiz é incompetente para aquele tipo de decisão e o juiz acredita que ele é competente para aquele tipo de decisão. Então, manda-se para o Procurador-Geral da Justiça decidir em favor do juiz ou do promotor essa incompetência. O inquérito policial, em regra, ele é irrecorrível, então não cabe entrar com uma ação penal privada subsidiária da pública, que tem cara de pública, mas na verdade é privada. E haver a possibilidade de acontecerem a produção e a inclusão de novas provas, no caso, antes do prazo da prescrição do inquérito, se essas provas forem substancialmente inovadoras para aquele inquérito policial. Sobre diligências, então, a gente tem que ela acontece quando o promotor entende que há diligências imprescindíveis e retorna para a delegacia o inquérito policial. Então, ela pode acontecer do Ministério Público ou do indeferimento pelo juiz daquele inquérito, pelo ofendido ou indiciado e pelo réu preso quando coloca-se em liberdade. Temos o sigilo, que deve acontecer no inquérito policial, mas, em regra, o advogado ele acaba podendo quebrar esse sigilo. Temos a incomunicabilidade, que ela só pode ser requisitada pelo juiz, em regra não acontece na prática. Tem uma corrente que é a favor, tem uma corrente que é contra essa incomunicabilidade. Tem o prazo de 3 dias para ela acontecer. E temos o curador, que pode ser determinado no inquérito policial, no caso, para pessoas entre 18 e 20 anos. No caso que eu falei sobre curador, foi uma coisa que está na lei, é uma coisa que está na lei, mas foi revogada tacitamente porque não tem-se mais essa diferenciação entre 18 e 21 anos para a maioridade legal, então não existe mais. A remessa do inquérito policial ao Ministério Público vai trazer algumas possibilidades de atuação pelo promotor. Então, o que o promotor ele vai poder fazer após receber esse inquérito policial? Ele vai poder fazer as diligências, providenciar novas diligências para o andamento daquele processo seguir. Ele pode declarar a incompetência do juízo, pode pedir o arquivamento, pode entrar com ação penal privada, já que ele entende que não é pública no caso. Extinção da punibilidade ele pode declarar naquele caso e também ele pode fazer a denúncia, então aceitar a denúncia e entrar com um processo penal, um processo judicial. As inovações do inquérito policial elas têm um prazo de 24 horas pelo Ministério Público e delegado para acontecer e mediante uma ordem judicial ela tem o prazo de 30 dias renovado por mais uma vez. A investigação pelo Ministério Público vai servir através do procedimento de investigação criminal, que a gente tem que o promotor ele pode instaurar, que ele pode usar de base para o processo. E agora a gente começa com a prisão. Então, a prisão
no Brasil ela é caracterizada como uma forma de privação da liberdade, de locomoção, de ir e vir de algum indivíduo por algumas formas específicas e legalmente previstas. Então, ela tem que acontecer sempre por ordem escrita de uma autoridade competente, com exceção da prisão em flagrante. A gente tem alguns tipos de prisões, então, específicas. A primeira que a gente tem é a prisão pena ou prisão penal, que é aquela que já houve o trânsito em julgado e já vai aplicar uma prisão como uma pena. Nós temos a prisão provisória processual, que é aquela que ainda não houve o trânsito em julgado, então vai ser provisoriamente essa prisão que vai acontecer. Temos a prisão extrapenal, que é aquela prisão, no caso, que não é do Código Penal. Especificamente temos a prisão civil no caso de alimentos, devedor de alimentos, e disciplinar militar para o caso de militar. Ressalvando que a prisão provisória ou processual, ela pode ser tanto a prisão em flagrante, prisão temporária e prisão preventiva. Também a prisão não prevista, que é aquela na qual leva-se a pessoa de uma forma agressiva para a delegacia para prendê-la para a averiguação na delegacia. Então, em regra, não pode nem usar algemas nessa pessoa, a menos que ela esteja com uma possibilidade de causar um risco naquele momento. Temos a prisão especial, que é garantia para quem tem o curso superior completo, porém é somente até o trânsito em julgado. Temos a prisão domiciliar, que ela é diferente, então ela é uma prisão provisória para o caso de pessoas de maior de 70 anos, que são gestantes, mas também antes do trânsito em julgado. Isso tudo é diferente do recolhimento em residência do preso em regime aberto. Então, no caso do recolhimento do preso no seu domicílio em regime aberto, já houve o trânsito em julgado e aquela é sua pena, é diferente da prisão especial e da prisão domiciliar. A audiência de custódia ela vai acontecer após o ingresso do inquérito policial, então, para que sejam ouvidas testemunhas, para que o juiz possa conhecer aquela pessoa que está sendo indiciada, que ele possa ver se ela foi machucada, se tem alguma coisa diferente, possa ter esse contato e principalmente para ter essa possibilidade de oitiva das testemunhas. Também os direitos e garantias do preso. Então, o preso ele vai ter os seus direitos garantidos pelo nosso código. E eles são os seguintes: nós temos o respeito à integridade física e moral dessa pessoa, que é o preso, a comunicação imediata ao juiz, logo no momento que ele for preso na delegacia tem que ter essa comunicação, a comunicação imediata da prisão para os familiares ou por uma pessoa que ele indique, o preso indique, o direito do silêncio do preso até a presença do seu advogado, a assistência do advogado e o direito de identificação dos representantes pela prisão e o interrogatório policial adequado. Continuando sobre prisão, gente, a gente tem a prisão em flagrante. A prisão em flagrante ela tem algumas espécies também, mas é aquela que acontece, via de regra, uma medida restritiva de liberdade, com uma ordem judicial de quem é surpreendido cometendo ou acabando de cometer um crime. Então, ela pode ser feita pela autoridade e, no caso, a autoridade deve fazer essa prisão se ela observar essa pessoa tendo acabado de cometer ou cometendo o crime, ou por qualquer um do povo, que ele pode levar essa pessoa a uma prisão de flagrante ou não para a delegacia. A prisão em flagrante ela tem algumas espécies. A primeira espécie é o flagrante próprio, perfeito, verdadeiro ou real, sobre o qual aquela pessoa está cometendo o crime naquele momento ou acaba de cometer o crime de uma forma muito rápida. Temos o flagrante impróprio, imperfeito, irreal ou quase flagrante, que a pessoa foi logo após ela cometer o crime, então há uma perseguição atrás dessa pessoa que cometeu esse crime e logo após leva-se ela para a prisão em flagrante com a perseguição dessa autoria. Diferente do flagrante presumido, assimilado ou ficto, que não há uma perseguição e sim é num prazo de logo depois, que a gente tem entre mais ou menos umas 2 ou 4 horas, mas essa pessoa ela é encontrada com as características presumidas e com algum objeto material que possa identificar esse cometimento do crime. Ainda temos que lembrar que existe o flagrante compulsório, que é aquele que é
obrigatório pela autoridade policial se ela observar o crime acontecendo, e o flagrante facultativo, que são pelas pessoas e não autoridades policiais, que tem essa possibilidade de escolher ou não. Temos o flagrante preparado ou provocado, que é aquele que é provocado pela autoridade policial, no caso. Então, como por exemplo, uma questão de estar com drogas. Então, o policial encontra uma pessoa na rua e pede para comprar drogas dessa pessoa. Essa pessoa diz que não tem essas drogas, mas ela acaba correndo atrás de obter essas drogas para vender para o policial, mas naquele momento ela não tinha as drogas, então ele provocou aquele flagrante. Então é um crime impossível, inexistente, não pode acontecer. Nós temos também o flagrante esperado, que ele é diferente do provocado. Então, no caso do esperado, foi a própria pessoa que está sendo acometida em flagrante que provocou a ação criminosa. Então, na verdade, por exemplo, o policial pede para comprar drogas dessa pessoa e essa pessoa realmente está com as drogas e vende para o policial, que está disfarçado, obviamente. Então, nesse caso, vai ter um crime possível e vai realizar o flagrante esperado. Nós temos também o flagrante, que ele é chamado de prorrogado ou diferido, que é aquele flagrante em que você retarda, a autoridade retarda que aquele flagrante aconteça para ela conseguir fazer aquele flagrante de uma forma mais eficiente. Então, é possível sim, é muito utilizado pela polícia de inteligência, que a gente chama. Ele pode acontecer, dependendo do caso, precisa de uma autorização judicial, dependendo, não. Nós temos o flagrante forjado, fabricado, ou também denominado maquinado, que é aquele flagrante sobre o qual a pessoa que está sofrendo o flagrante, ela não tinha nenhum conhecimento e nenhuma responsabilidade sobre o que está acontecendo. Então, como por exemplo, o policial ele pega e coloca drogas no carro de uma pessoa e vai lá fazer o flagrante no carro dessa pessoa sobre as drogas que ele mesmo colocou. Então é um crime totalmente impossível, que foi totalmente elaborado pela autoridade policial naquele momento. E para finalizar, a gente tem o flagrante por apresentação, que é aquela pessoa que ela espontaneamente ela vai e se declara a criminosa, a autora do crime determinado. Ela mesma faz essa declaração espontaneamente. Continuando sobre prisão, a gente tem a prisão temporária, que ela acontece durante o inquérito policial e não após o trânsito em julgado. Então, para que seja decretado pelo juiz essa prisão temporária, tem que ter uma dessas 3 características que eu vou falar a seguir. No entanto, se tiver somente a terceira característica mais uma das anteriores, já pode decretar esse tipo de prisão. Então, as características são: imprescindível para investigações do inquérito policial essa prisão. Então, essa prisão se torna imprescindível para as investigações. Indiciado não tem residência fixa ou ele não fornece os dados qualificativos para determinar a sua residência. E a principal, que é as fundadas razões de autoria ou participação nos crimes elencados no rol taxativo da lei. Se ele tiver a número 3, que é essa terceira, que é essa participação que já está qualificada legalmente, e mais uma das anteriores, ou é imprescindível para investigação do inquérito, ou não tem residência física, ou não emitiu seus dados qualificativos para determinar a sua residência, já pode-se entrar com uma prisão temporária. O prazo para essa prisão temporária é de 5 dias, prorrogável por mais 5 dias, e temos de 30 dias prorrogados por mais 30 dias no caso de crimes hediondos. O procedimento, então, é através da requisição da representação, do delegado ou do requerimento do Ministério Público, com prazo de 24 horas para o juiz decidir. O mandado de prisão em 2 vias, sendo uma servindo para a nota de culpa do preso, o direito do réu de permanecer calado durante esse procedimento e ele se apresentar ao juiz ou se submeter a um exame de corpo de delito especificamente, no caso dessa prisão temporária. Também, decorrido o prazo, ele pode entrar em liberdade ou entrar numa prisão preventiva e permanece separado dos demais presos durante esse período de
prisão temporária especificamente. Após essa prisão temporária, pode-se decretar a prisão preventiva, necessitando de duas características principais, que é a prova de existência do crime e os indícios suficientes de autoria daquela pessoa que o praticou. Ainda as medidas cautelares, que são uma forma de alternativa à prisão, então estão no rol das medidas, estão previstos já no Código, é decretado pelo juiz de ofício ou a seu requerimento, ou por representação do delegado ou por requerimento do Ministério Público. Tem um contraditório prévio para haver essas medidas cautelares impostas, salvo nos casos urgentes ou de perigo. O descumprimento faz com que possa substituir a sua medida, pode impor outra em cumulação à que foi imposta e também decretar uma prisão preventiva com o descumprimento dessas medidas cautelares. Para finalizar, a gente tem a liberdade provisória, que ela não é vedada no nosso código e ela pode ser sem fiança ou com fiança. Sem fiança tem um rol que vai determinar quais são as que não podem ter fiança e também por algumas características. Então a gente tem por motivo de pobreza, por hipóteses que estão no próprio artigo também. A liberdade provisória com fiança, no entanto, ela tem um conceito da fiança, então a fiança nada mais é do que uma prestação valorativa, que vai ser determinado o valor especificamente mais para frente, o cabimento até o trânsito em julgado da fiança e a concessão pela autoridade policial para crimes para no máximo de 4 anos. Então, no caso, a autoridade policial só pode determinar que haja essa liberdade provisória com fiança para crimes que tenham uma pena de até 4 anos e pelo juiz nos outros crimes. A gente tem o valor da fiança nesses casos de 1 a 100 salários mínimos para grau máximo não superior a 4 anos e para grau máximo superior a 4 anos a gente tem de 10 a 200 salários mínimos. Dependendo da situação econômica, pode-se dispensar a fiança se tiver um atestado de pobreza e se o juiz entender. Pode-se aumentar a fiança a partir daquele básico que a gente tem dos salários mínimos específicos. E pode-se reduzir a fiança, então pode reduzir em até 2/3 e aumentar em até 1000 vezes, dependendo das condições financeiras daquela pessoa. Os critérios para estabelecer a fiança vão levar em consideração isso, mas também a reincidência, a gravidade do crime, enfim, e o juiz que vai acabar determinando. No caso, se for mais de 4 anos, né? Porque se for menos, o delegado ele pode determinar. A inafiançabilidade vai estar num rol taxativo do nosso código, especificando quando que não pode ter a fiança. As pessoas que pagam essa fiança ou não e têm essa liberdade provisória vão ter algumas obrigações processuais de comparecer em juízo quando forem chamadas, de falar em juízo quando forem mudar de propriedade ou quando forem ficar viajando por algum tempo, por mais de 10 dias, enfim, coisas do tipo. As modalidades de fiança podem ser por depósito e também por hipoteca. A gente tem a destinação da fiança, que a destinação da fiança, então, ela vai para as custas do processo. E temos ainda os incidentes da fiança. Então, os incidentes da fiança são, respectivamente, o quebramento. O quebramento acontece quando não se comparecer, obstruir o processo ou descumprir uma medida cautelar, então pode haver um quebramento dessa fiança com perda de até meio do valor. Temos também a perda, o condenado ele não se apresenta, então ele perde essa possibilidade de fiança. A cassação, se o crime é declarado como inafiançável. O reforço, então, no caso, se houve algum erro e deve se complementar a fiança, por exemplo, tem que haver esse reforço. E a fiança sem efeito, em alguns casos em que não for reforçada quando necessário, quando for absolvido ou extinta a punibilidade, quando a fiança for cassada ou quando houver a sua dispensa. A liberdade provisória obrigatória ela vai acontecer nos casos do GCRIM, que são para crimes menores ou iguais a 2 anos, com exceção sempre da Lei Maria da Penha.
No caso de lei de drogas, para aqueles que possuem e estão em utilização da droga, não para traficantes. E para o caso de condutor de veículo, para prestar auxílios à vítima, no caso de um acidente causado por ele. Gente, então basicamente foi isso, a gente viu muita coisa, tem muita coisa sobre inquérito policial e prisões, mas basicamente a gente viu um pouquinho dos princípios que vão começar com o processo penal, para a gente entender um pouquinho do processo penal. O inquérito policial, que ele vai servir de base para o processo penal e não faz parte dele. As prisões que a gente tem no Brasil, então as prisões temporárias, tem as prisões que são efetivamente após o trânsito em julgado, temos a prisão em flagrante, temos a prisão preventiva, temos as medidas cautelares, temos a liberdade provisória também, e tudo isso que a gente viu um pouquinho. Espero que vocês tenham entendido, que eu tenha ajudado um pouquinho vocês, mesmo sendo muita coisa, e até o próximo vídeo, espero que gostem. Qualquer coisa deixem aqui nos comentários.